Eu tinha 13 anos na última vez que vi meu avô vivo. Ele estava na varanda da casa de praia em Itacaré, fumando aquele cachimbo fedorento que minha mãe odiava, olhando para o mar como se guardasse todos os segredos do universo ali. Me chamou, bagunçou meu cabelo e disse algo que na época não fez sentido. Um dia essa casa vai ser sua, Caio. Mas lembre-se, ela já tem dono. Respeite isso. 7 anos depois, sentado no escritório empoeirado de um advogado em Salvador, aquelas palavras finalmente fizeram sentido. Só que o sentido era péssimo. Então deixa eu ver se entendi direito, falei, ainda processando o testamento que acabara de ouvir. Meu avô deixou a casa para mim. E pro melhor amigo dele? Exatamente. O Dr. Carvalho confirmou, ajeitando os óculos. 50% para você, Caio Mendes, e 50% para o Sr. Theo Santos, com a cláusula de que nenhum dos dois pode vender sem o consentimento do outro pelos próximos 5 anos. Minha mãe soltou aquele suspiro cansado que ela reservava para as piores situações. Papai sempre foi dramático, até para morrer. E quem diabos é Theo Santos? Perguntei. O advogado folheou alguns papéis. Aparentemente um jovem que seu avô acolheu há cerca de 6 anos. Mora na propriedade desde então. Tem 19 anos atualmente. Trabalha como instrutor de surf e, bem, segundo consta aqui, cuidou do Sr. Mendes nos últimos meses de vida. 19 anos. Praticamente minha idade. E esse cara estava morando na casa do meu avô. Na minha casa agora. Como se fosse família. Isso é ridículo, disparei. Ele claramente se aproveitou de um velho doente pra... Caio. Minha mãe me cortou, a voz afiada. Seu avô estava em perfeito juízo quando fez esse testamento. Foi revisado 3 vezes. E conhecendo ele, tinha seus motivos. Tinha. Sempre tinha. Meu avô não fazia nada sem propósito. O que não tornava a situação menos irritante. O Sr. Theo foi informado. Minha mãe perguntou ao advogado. Sim. Ele está na propriedade aguardando. Deixou recado dizendo que o Sr. Caio é bem-vindo quando quiser conhecer a casa. A minha casa. Pensei amargamente. Mas não disse nada. 2 semanas depois, eu estava numa van desconfortável atravessando a estrada que levava a Itacaré. Cada buraco no asfalto lembrando por que eu preferia ficar em São Paulo. Minha mãe tinha sido clara. Você vai passar o verão lá. Vai conhecer esse Theo. Vai entender o que seu pai quis dizer. E depois decidimos o que fazer com a propriedade. O que ela realmente quis dizer. Você vai lá, convence o surfista a vender a parte dele e voltamos para nossa vida normal. A casa apareceu depois de uma curva, exatamente como eu lembrava. 2 andares de madeira desgastada pelo sal e sol, varanda ampla de frente para o mar, coqueiros dos 2 lados. Bonita de um jeito rústico e descuidado. O tipo de lugar que pessoas de São Paulo romantizam, mas nunca aguentariam morar de verdade. Desci da van com minha mala. O som das ondas era ensurdecedor de um jeito que eu tinha esquecido. O cheiro de maresia me acertou forte, trazendo memórias que eu tinha trancado em algum canto da mente. Você deve ser o Caio. Virei e quase deixei a mala cair. O cara descendo da varanda não era o que eu esperava. Esperava alguém aproveitador, falso, daqueles tipos que sabem exatamente como manipular idosos solitários. O que eu não esperava era um cara alto, músculos definidos de quem vive no mar, pele morena marcada pelo sol, cabelo castanho descolorido e ondulado caindo nos olhos, shorts de surf puído, sem camisa, tatuagem de ondas subindo pelo braço esquerdo. Ele era irritantemente bonito, o que piorava tudo. Theo, consegui falar. Esse mesmo. Ele estendeu a mão, um sorriso fácil no rosto. Bem-vindo. Ou tipo, bem-vindo de volta. Seu avô falava muito de você. Apertei a mão dele brevemente. A pegada era firme, calejada. Mãos de quem trabalha. Imagino o que ele falava. Algo passou pelo rosto de Theo, rápido demais para eu identificar. Só coisas boas, prometo. Ele pegou minha mala antes que eu pudesse protestar.
Vem, te mostro o teu quarto. Deixei o melhor para você. O que tem vista para o mar. Que generoso, falei, não conseguindo esconder o sarcasmo, considerando que metade da casa é minha. Ele parou na escada, virou e me olhou direto. Os olhos eram castanhos claros, quase cor de mel. Olha, Caio, eu sei que isso é estranho. Sei que você não me conhece e provavelmente acha que sou algum tipo de oportunista. Mas seu avô foi importante para mim. Muito importante. Essa casa foi meu lar quando eu não tinha nenhum. Então sim, vai ser estranho dividir. Mas vou fazer o possível para isso funcionar. Porque era o que ele queria. Fiquei sem resposta para isso. Porque soou genuíno demais. E eu não queria que ele fosse genuíno. Queria que fosse falso, fácil de odiar. Tá. Foi tudo o que consegui dizer. Ele assentiu e continuou subindo. O quarto era exatamente como eu lembrava. Cama de madeira enorme. Rede na varanda privativa. Prateleira cheia dos livros que eu costumava ler nas férias. Até meus desenhos de criança ainda estavam na parede, protegidos em porta-retratos simples. Ele guardou tudo. Theo disse atrás de mim a voz suave. Dizia que um dia você voltaria. Meu peito apertou. Eu ia voltar, só. A vida ficou corrida. Faculdade, trabalho. Desculpas, Theo disse, mas não soou julgador. Só verdadeiro. Eu também tinha as minhas. Mas ele entendia. Sempre entendia. Ele deixou a mala no chão. Bom, te deixo se acomodar. Tem comida na geladeira. Toalhas no armário do banheiro. Se precisar de algo, meu quarto é o último do corredor. Ah, e... Ele hesitou. Tem uma coisa que seu avô pediu para eu te dar. Quando você chegasse. O quê? Ele tirou um envelope amassado do bolso. Meu nome escrito com a letra trêmula do vovô. Disse para ler quando estivesse sozinho. Peguei o envelope, as mãos tremendo levemente. Obrigado. Sem problema. Ele foi em direção à porta, parou. Caio? De verdade, bem-vindo. Sei que não acredita agora, mas essa casa, ela tem uma forma de consertar as pessoas. Consertou ele. Consertou eu. Talvez conserte você também. E saiu antes que eu pudesse perguntar do que exatamente ele achava que eu precisava consertar. Sentei na cama, o envelope pesado nas mãos. Respirei fundo e abri. Caio, se está lendo isso, significa que finalmente voltou para casa. E conheceu o Theo. Sei que deve estar confuso, provavelmente irritado. Você sempre foi teimoso igual a mim. O Theo apareceu na minha porta há 6 anos, molhado da chuva, sem ter para onde ir. A família tinha expulsado ele. Não vou entrar em detalhes que não são meus para contar. Mas o garoto precisava de um lar. E eu precisava de companhia. Ele me deu os melhores anos da minha vida, Caio. Me fez lembrar como é ter alguém para cuidar. Como é não estar sozinho. Me ensinou a surfar. Mal, mas tentei. Me levou para ver o pôr do sol todos os dias. Leu para mim quando minha vista falhou. Me segurou quando a dor ficou forte demais. Deixei a casa para os dois porque vocês são meus garotos. Os dois. E porque vocês precisam um do outro mesmo que não saibam ainda. Dê uma chance ao verão, Caio. Dê uma chance ao Theo. Dê uma chance a você mesmo. E aprenda a surfar, pelo amor de Deus. Todo Mendes deveria saber. Com amor, vô Arthur. Eu não percebi que estava chorando até uma lágrima borrar a tinta no final da carta. Maldito velho sentimental. Passei o resto da tarde organizando minhas coisas, evitando descer e ter que interagir. Mas o estômago eventualmente venceu o orgulho. Quando desci, o sol já estava se pondo, pintando tudo de laranja e rosa. Theo estava na cozinha, descalço, ainda sem camisa. Ele usava camisa alguma vez, preparando algo que cheirava incrivelmente bem. Moqueca de peixe, ele disse sem virar. Aprendi com seu avô, ele disse que era sua favorita. Era. 10 anos atrás. O fato dele lembrar me incomodou de formas que não queria examinar. Você cozinha? Perguntei, me sentando no balcão. Alguém tinha que cozinhar. Ele mexeu o molho. Seu avô conseguia queimar água. E eu gosto. É meio meditativo. Ficamos em silêncio por um tempo.
Não era totalmente desconfortável. Só estranho. Posso perguntar uma coisa? Theo disse finalmente. Pode perguntar. Não garanto que vou responder. Ele sorriu de leve. Justo. Por que você parou de vir? Antes de ele ficar doente, digo. Seu avô nunca quis falar sobre isso, mas dava para ver que doía. A pergunta me acertou como um soco. Eu não. Não foi proposital. Primeiro foi escola, depois cursinho, depois faculdade. E minha mãe e ele tinham uma relação complicada. Ela não gostava que eu passasse muito tempo aqui. Por que não? Porque ele saiu da vida dela quando ela era criança. Escolheu o mar em vez da família. Pelo menos é o que ela diz. Suspirei. É complicado. Famílias sempre são. Ele serviu a moqueca em 2 pratos. Mas no fim, ele só queria você aqui. Falava de você toda hora. Meu neto é tão esperto, vai para a melhor universidade, vai mudar o mundo. Tipo um disco quebrado. Minha garganta apertou. Ele disse isso toda semana. Theo colocou o prato na minha frente. Comida tá na mesa. Vamos comer antes que esfrie. A moqueca estava perfeita. Exatamente como eu lembrava do vovô fazendo. E de alguma forma isso doía e confortava ao mesmo tempo. Está incrível, admiti relutantemente. Obrigado. Ele sorriu genuíno. Então, Caio de São Paulo, o que faz da vida além de herdar casas de praia? Estudo arquitetura, 3º ano. Arquitetura, ele repetiu parecendo impressionado. Tipo, projetar prédios e essas coisas? Prédios, casas, espaços urbanos. Sim. Massa. Deve ser foda criar algo do zero. Ver virando real. A forma simples que ele falou, sem pretensão, me pegou desprevenido. É legal. E você? Além de surfar? Dou aulas de surf para turistas. Faço uns bicos de salva-vidas. Ajudo na pousada da Dona Creuza quando precisa. Nada muito glamouroso. Ele deu de ombros. Mas paga as contas e me deixa no mar. É o suficiente. Parece simples. É. Ele me olhou direto. Simples é bom, Caio. Você devia tentar algum dia. Não soube como responder a isso. Depois do jantar, Theo se ofereceu para lavar a louça. Fui para a varanda com uma cerveja que achei na geladeira, observando as estrelas começarem a aparecer. O som das ondas era hipnótico, constante, reconfortante de um jeito que eu tinha esquecido. Posso? Theo apareceu com outra cerveja. É sua casa também, aparentemente. Ele sentou na rede ao lado da minha. Por um tempo ficamos só ali, balançando devagar, bebendo em silêncio. Ele morreu aqui, Theo disse de repente a voz baixa, nessa varanda, assistindo o amanhecer. Disse que era a melhor vista do mundo e queria que fosse a última coisa que visse. Meu peito comprimiu dolorosamente. Você estava com ele? Estava. Segurei a mão dele até o fim. Ele limpou o rosto rapidamente. Desculpa, ainda é recente. Não, falei, surpreendendo a mim mesmo. Não pede desculpa. Eu devia agradecer por você ter estado lá quando eu não estive. Ele me olhou e tinha algo nos olhos dele. Algo profundo e compreensivo e assustador. Ele te perdoou, Caio, muito antes de morrer. Só para você saber. Tive que desviar o olhar antes de desmoronar completamente. Amanhã de manhã tem aula de surf às 7. Theo disse, mudando de assunto com misericórdia. Se quiser vir assistir ou tentar, aposto que seu avô ia agorar. Não sei surfar. Ainda bem que sou instrutor, então. Ele sorriu. Pense nisso. Boa noite, Caio. Boa noite. Assisti ele entrar. Depois fiquei mais 1 hora na varanda, olhando para o mar, pensando no vovô, no Theo, na carta. Nesse verão que prometia ser muito mais complicado do que eu imaginava. E no fato irritante e inevitável de que talvez o velho tivesse razão. Talvez eu realmente precisasse consertar algo. Só não sabia ainda o que era. 7 da manhã chegou cedo demais. O som de batidas na porta me arrancou de um sono profundo e cheio de sonhos confusos sobre o vovô, a casa e olhos cor-de-mel que não saíam da minha cabeça. Caio, tá vivo aí?
A voz do Theo atravessou a madeira. Falei que tinha aula às 7. Vem ver, pelo menos. Resmunguei algo incompreensível, mas me levantei. Joguei uma camiseta qualquer e desci ainda meio zonzo. Theo estava na cozinha, preparando o que parecia ser um batido verde nojento. Bom dia, raio de sol. Ele disse com aquele sorriso irritantemente alegre de quem já surfou 3 horas. Proteína e açaí. Quer? Parece vômito de Hulk. Gosto de vômito de Hulk, então. Ele tomou um gole grande. Vem, a turma já tá chegando. Segui ele até a praia. O sol estava nascendo, pintando tudo de dourado e laranja. E lá estavam, uns 5 ou 6 turistas, a maioria gringos pelo sotaque, todos empolgados demais para uma hora tão cedo. Galera, esse é o Caio. Theo anunciou casualmente. Novo morador da casa. Vai ficar o verão. Caio, essa é minha turma de terça e quinta. Acenos. Sorrisos. Uma loira alemã que não parava de olhar para o Theo como se ele fosse a 8ª maravilha do mundo. Não que eu culpasse ela. Espera. Por que eu estava pensando nisso? Certo, pessoal. Theo bateu palmas entrando em modo instrutor. Hoje vamos trabalhar o pop-up. Quem conseguir levantar na prancha sem parecer um bebê girafa ganha cerveja grátis no bar da Creuza. Risos. Ele tinha jeito com pessoas. Natural, carismático, sem esforço. Tão diferente de mim que precisava ensaiar conversas na cabeça 3 vezes antes de falar. Passei a próxima hora assistindo Theo trabalhar. E trabalhar era a palavra certa. Ele era incrivelmente paciente, corrigindo posturas, demonstrando movimentos, nadando até alunos que caíam para garantir que estavam bem. Sério, dedicado, mas sempre com aquele sorriso fácil que deixava todo mundo confortável. A loira alemã caiu da prancha pela 5ª vez e Theo nadou até ela rindo. Tá tentando me dar trabalho, Greta? Maybe I like when you rescue me. Ela respondeu em inglês carregado, tocando o braço dele. Algo esquisito se mexeu no meu estômago. Algo que eu definitivamente não queria examinar. Quando a aula acabou e os alunos foram embora, Theo voltou até onde eu estava sentado na areia, pingando água, cabelo grudado no rosto, sorriso satisfeito. E então, convenci você a tentar? Parece mais difícil do que imaginei. É. Ele se jogou na areia ao meu lado. Mas é por isso que vale a pena. As coisas fáceis nunca são tão satisfatórias. Olhei para ele. Pro jeito relaxado que se sentava, pernas esticadas, braços apoiados para trás, rosto virado pro sol. Completamente no lugar dele. Completamente em paz. Por que meu avô te acolheu? A pergunta saiu antes que eu pudesse parar. Não que seja da minha conta, mas é da sua conta. Theo me cortou mais gentil. Você merece saber. Ele respirou fundo. Minha família me expulsou quando assumi que era gay. Tinha 16. Fiquei uns meses me virando como dava. Dormindo na praia, fazendo bicos. Até que uma noite estava chovendo demais e bati na porta dessa casa. Não esperava nada. Só... não sabia mais onde ir. Meu peito apertou. E ele te deixou entrar. Mais que isso, me deu um quarto. Comida. Perguntou o que eu sabia fazer. Quando falei que surfava, ele disse, então vira instrutor. Me ajudou a tirar certificação. Me tratou como família. A voz dele falhou um pouco. Pela primeira vez na vida, alguém olhou para mim e não viu algo errado. Só viu eu. Fiquei sem palavras, porque de repente tudo fazia sentido. O testamento, a carta. O vocês precisam um do outro. Sinto muito, consegui dizer. Pela sua família, por serem babacas. Theo riu, mas sem humor. É o que é. Pelo menos descobri cedo. Alguns levam anos para ver quem realmente se importa. E você tem alguém agora? Pergunta idiota, Caio. Idiota. Ele me olhou de lado, um sorriso estranho nos lábios. Não, cidade pequena, sabe? Todo mundo se conhece. Complica. Pausa. E você? Alguma namorada em São Paulo te esperando? Não. Namorada não. Tecnicamente verdade. Namorado então? Meu coração pulou. Eu nunca tive nada sério, com ninguém.
sempre focado em estudos e... Parei, percebendo que estava falando demais. Por que pergunta? Curiosidade. Ele se levantou, estendendo a mão. Vem, vou te ensinar pelo menos a ficar em pé na prancha. Prometo não deixar você se afogar. Peguei a mão dele. A palma era áspera, quente do sol. Ele me puxou com facilidade. Força escondida naquele corpo que eu definitivamente não deveria estar reparando tanto. A aula foi um desastre. Caí da prancha 7 vezes só tentando me equilibrar na areia. Na água seria pior. Você pensa demais. Theo disse, ajustando minha postura pela 3ª vez, as mãos na minha cintura me guiando. Surfar é instinto, sentir. Você não pode calcular a onda. Sou estudante de arquitetura. Eu calculo tudo. E é por isso que tá caindo. Ele riu. Relaxa. Confia no seu corpo. Ele sabe o que fazer se você deixar. Fácil para ele falar. Meu corpo naquele momento estava muito mais preocupado em processar o fato de que as mãos dele ainda estavam na minha cintura. Quentes. Firmes. Muito presentes. Tenta de novo. Ele instruiu, se afastando. Deita na prancha. Rema. Quando eu gritar agora, você levanta. Rápido, num movimento só. Tentei. Cai. Tentei de novo. Cai de novo. Na 5ª tentativa, milagrosamente consegui ficar em pé por 3 segundos inteiros antes de perder o equilíbrio e ir direto para a areia. Theo aplaudiu como se eu tivesse ganhado uma Olimpíada. Isso, viu? Você consegue. Cuspi areia. Consegui cair com estilo. É um começo. Ele me ofereceu água. Amanhã a gente tenta na água de verdade. Ondas pequenas, vai ser divertido. Sua definição de divertido é preocupante. Ele só sorriu. Os dias começaram a formar um ritmo. Theo acordava cedo, dava aulas, voltava para almoçar. Eu ficava lendo na varanda ou explorando a cidade pequena que eu mal lembrava. À tarde, ele insistia em me arrastar para a praia para treinar. À noite cozinhávamos juntos. Bem, ele cozinhava, eu ajudava mal e porcamente. E comíamos na varanda vendo o pôr do sol. Era tranquilo. Descomplicado de um jeito que minha vida em São Paulo nunca foi. No 4º dia, Milo me ligou. Então, ele praticamente gritou assim que atendi. Como tá a novela Herdeiros da Praia? Já brigaram? Já se beijaram? Já empurraram um ao outro do penhasco? Não tem penhasco aqui, Milo. Metáfora, Caio. Acompanha. Ouvi ele mastigando algo. Mas sério, como tá? Estranho, admiti, deitado na rede do meu quarto. Ele não é o que eu esperava. No bom sentido ou no vou precisar de advogado sentido? Bom sentido, acho. Pausei. Ele foi importante pro meu avô, de verdade, e tá tentando fazer isso funcionar. A convivência. E você? Também tô tentando. O tom do Milo ficou suspeito. Ele é bonito? Que diferença faz? Ah, é bonito. Caio, seu desgraçado, você tá pegando o herdeiro rival. Não tô pegando ninguém. Praticamente gritei. E baixa a voz, ele pode ouvir. Oh, ele tá perto? Coloca no viva voz, quero conhecer. Milo, eu juro. Batidas na porta. Theo apareceu, só de shorts como sempre, toalha no ombro. Tudo bem? Ouvi gritos. Era só o Milo sendo Milo, expliquei, desligando antes que meu melhor amigo pudesse causar mais danos. Desculpa. Sem problema. Ele se encostou no batente. Ia tomar banho e descer para a cidade. Tem festa na praça hoje. Música ao vivo, comida, essas coisas. Quer ir? Uma festa. Com pessoas. Socialização. Meu pesadelo particular. Mas Theo estava me olhando com aquela expectativa casual, como se a resposta não importasse, mas ele esperasse que fosse sim. Tá. Falei antes de me arrepender. Por que não? O sorriso que ele me deu valeu a futura ansiedade social. A praça principal de Itacaré estava transformada. Luzes penduradas entre as árvores, barraquinhas de comida, um palco improvisado onde uma banda tocava forró. Gente por todo lado. Locais, turistas, crianças correndo entre as mesas.
Theo conhecia todo mundo. Literalmente. A cada 3 passos alguém o parava para cumprimentar, perguntar da vida, fazer piada. E ele correspondia com aquela facilidade natural, me incluindo nas conversas mesmo quando eu preferia ficar invisível. Esse é o Caio. Ele apresentava sempre. Neto do Arthur, tá passando o verão aqui. E sempre, as pessoas sorriam mais. Ah, o Neto. Arthur falava tanto de você. Seguido de histórias que eu não conhecia, memórias que eu deveria ter, mas não tinha. Cada uma doía um pouquinho mais. Ei! Theo tocou meu braço gentilmente quando estávamos pegando acarajé numa barraca. Você ficou quieto, tá tudo bem? Só processando. Todo mundo conhecia ele melhor que eu. Não é verdade, Theo disse firme. Eles conheciam uma versão dele. Você conhecia outra. Nenhuma é mais real. Só diferentes. Queria acreditar nisso. Theo, uma voz feminina cortou o momento. Uma garota linda, cabelo cacheado imenso, sorriso gigante, praticamente pulou no Theo. Sumido, achei que tinha morrido. Oi, Júlia. Ele riu, retribuindo o abraço. Tava ocupado. Caio, essa é a Júlia. A gente estudou junto antes de eu sair da escola. Antes dele virar surfista profissional e me abandonar. Ela corrigiu dramaticamente. Depois me olhou com interesse óbvio. Caio? O famoso Neto? Nossa, Theo não parava de falar que você ia chegar. Não parava? Repeti olhando para ele. Theo coçou a nuca, levemente sem graça. Mencionei algumas vezes. Ele estava nervoso. Júlia entregou alegremente. Tipo, e se ele me odiar e se ele quiser me expulsar e... Júlia, Theo avisou, mas rindo. Tá. Vou parar. Ela piscou para mim. Mas cuidado com esse aí. Parece inocente, mas é problemático. Conversamos mais um pouco antes dela ser arrastada por outras amigas. Theo e eu ficamos circulando, provando comidas, ouvindo música. Em algum momento ele comprou 2 cervejas e nos sentamos num canto mais quieto, só observando. Você estava nervoso? Perguntei de repente. Com a minha chegada? Ele tomou um gole longo antes de responder. Tava. Muito. Porque sabia que você tinha todo o direito de me odiar. De me ver como intruso. Como alguém que se aproveitou do seu avô. Mas não se aproveitou. Não. Ele me olhou. Mas você não tinha como saber. E eu entenderia se pensasse isso. Se ainda pensa. Não penso. Falei. E percebi que era verdade. Não mais. Você foi importante para ele. E ele foi importante para você. É o suficiente. Algo passou pelo rosto do Theo. Alívio, talvez. Ou gratidão. Ou algo mais complexo que eu não sabia nomear. Obrigado. Ele disse baixinho. Isso significa muito. A banda começou a tocar uma música mais lenta. Vários casais foram dançar. Theo observou com um meio sorriso. Você dança? Ele perguntou. Mal. Você? Pior. Ele riu. Mas a Júlia me arrastou para umas aulas de forró no passado. Sei o básico. Quer tentar? Meu cérebro gritou, não. Mas minha boca disse, por que não? Fomos até a área de dança. Theo colocou minha mão no ombro dele, segurou a outra e posicionou a mão livre na minha cintura. Relaxa. É só seguir o ritmo. Eu guio. E guiou. Claro que guiou. Porque aparentemente Theo era bom em tudo. Não éramos perfeitos. Eu pisei no pé dele 2 vezes. Mas funcionava. Nos movíamos juntos, próximos demais, olhando um para o outro porque era impossível não olhar quando tão perto. Não é tão ruim assim, ele disse sorrindo. Você que tá fazendo parecer fácil. Você que tá aprendendo rápido. A música mudou. Outra lenta. Theo não soltou. Eu não pedi para soltar. Ficamos ali, dançando no meio de estranhos, sob luzes de festa, existindo naquele momento suspenso. Até que meu cérebro decidiu estragar tudo com um pensamento intrusivo. Isso parece um encontro. E pior,
Eu queria que fosse. Merda. Me afastei meio abrupto. Preciso de ar. Caio. Só um minuto. Volto já. Saí da multidão, do barulho, das luzes. Andei até a beira da praça onde dava para o mar. Apoiei as mãos nos joelhos, respirando fundo. O que estava acontecendo comigo? Tinha chegado aqui uma semana atrás. Uma semana. E já estava... O quê? Me sentindo atraído? Pelo cara que dividia a casa comigo? Pelo cara que foi importante para o meu avô? Isso era errado em tantos níveis. Caio. A voz do Theo preocupada. Desculpa, se eu fui invasivo ou... Não foi você. Cortei, virando. Foi eu. Minha cabeça. Só. Preciso me acostumar com tudo isso. A casa, a cidade, você. Ele ficou quieto, me estudando com aqueles olhos cor-de-mel que viam demais. Posso ser honesto com você? Acenei. Também tô me acostumando, porque você não é o que eu esperava. Achei que seria tipo sua mãe, distante, julgador, querendo se livrar de mim rápido. Mas você... Ele hesitou. Você tá tentando. De verdade. E isso torna tudo mais... complicado. Complicado como... Ele deu aquele sorriso torto. Complicado de um jeito que não vou falar enquanto você estiver tendo crise existencial na beira da praia. Apesar de tudo, ri. Justo. Vem, ele disse gentilmente. Vamos para casa. Amanhã tem aula cedo e você precisa descansar antes de eu te jogar no mar. Voltamos andando devagar em silêncio confortável. E quando chegamos em casa e cada um foi para o seu quarto, eu deitei olhando para o teto. Uma semana. Só tinha se passado uma semana. E eu já sabia que esse verão ia mudar tudo. A questão era, eu estava pronto para isso? Acordei com o sol entrando pela janela e o som de Theo já se movimentando lá embaixo. Olhei para o relógio. 6:30. Cedo demais, mas meu cérebro não ia me deixar voltar a dormir mesmo. A noite anterior ficou rodando na minha cabeça em loop. A dança, a proximidade, a fuga patética, a conversa na praia, aquele complicado que Theo deixou pendurado no ar. Me vesti e desci. Theo estava na varanda alongando, preparando-se para a aula. Quando me viu, sorriu, mas era diferente. Mais cuidadoso. Bom dia, dormiu bem? Mais ou menos. Sentei num degrau. Theo, sobre ontem. Não precisa explicar. Ele me cortou gentilmente. Sério. Cada um tem seu tempo para processar as coisas. Mas eu quero explicar. Respirei fundo. Não tô acostumado com... isso. Esse tipo de conexão. Acontece rápido demais e eu não sei como lidar. Ele parou de alongar, me dando atenção total. Conexão. Ele repetiu. É assim que você chama? É o que é, não é? É. Ele se sentou ao meu lado, mantendo uma distância respeitosa. E assusta. Eu sei. Também me assusta. Você não parece assustado. Você parece tranquilo com tudo. Aparências enganam. Ele olhou para o horizonte onde o sol continuava subindo. Passo os últimos 3 anos aprendendo a parecer tranquilo. Não significa que por dentro não seja caos. E o que você faz? Com o caos? Surfo. Ele sorriu de leve. Jogo tudo pro mar. As ondas levam embora. Pelo menos por algumas horas. Pausa. Você devia tentar, de verdade. Não só praticar na areia. Sentir a água, a onda. Ajuda. Eu vou morrer. Eu não deixo. E a forma que ele disse, tão certo, tão firme, fez meu estômago dar aquele solavanco de novo. Tá. Falei antes de perder a coragem. Hoje, me joga no mar. O sorriso que ele me deu foi radiante. Combinado. Depois da aula da turma, só eu e você. Assistir Theo dar aula tinha virado parte da minha rotina matinal, mas aquele dia foi diferente porque eu sabia que em breve seria a minha vez. E honestamente, estava apavorado. Quando os alunos foram embora e Theo voltou, eu já estava na água até os joelhos, segurando a prancha como se fosse um escudo. Bom começo, ele brincou. Já tá molhado. Isso é metade da batalha. A outra metade é não morrer, certo?
Exatamente. Ele pegou a própria prancha. Vem. Vamos até onde dá pé, mas a água tá na cintura. Ondas pequenas. Nada assustador. Nada assustador. Fácil para ele falar. Mas fui. Porque tinha prometido. E porque parte de mim, a parte idiota e corajosa que só existia perto dele, queria tentar. A água estava perfeita. Morna, clara, convidativa. Theo me posicionou na prancha, explicou de novo a técnica do pop-up e então ficou ao meu lado, segurando a prancha estável. Certo. Quando a próxima onda vier, você rema forte. Eu vou te empurrar para dar impulso. Quando sentir a onda pegar, você levanta. Não pensa, só faz. Eu tô aqui. Você tá aqui, eu repeti, mais para mim que para ele. A onda veio. Remei. Theo empurrou. Senti a prancha deslizar e, milagrosamente, impossível, surrealmente, consegui levantar. Por exatos 5 segundos gloriosos, estava surfando. Surfando. Então cai, claro, direto na água. Mas quando voltei à superfície, cuspindo água salgada e rindo como idiota, Theo estava ao meu lado em 2 segundos. Você conseguiu, viu? 5 segundos. Primeira vez na água. Cai. Todo mundo cai. Mas você levantou. É isso que importa. Ele estava tão empolgado, tão genuinamente feliz pelo meu sucesso minúsculo, que não consegui não sorrir de volta. De novo, pedi. Quero tentar de novo. E tentei. Várias vezes. Cai todas. Mas em cada tentativa ficava um pouco mais. Entendia um pouco melhor. Sentia um pouco mais aquilo que Theo falava. O instinto, o deixar o corpo saber. Depois de 1 hora, estávamos exaustos, sentados na areia rasa deixando as ondas baterem em nós. Você é bom professor, falei. Você é bom aluno quando para de pensar demais. Difícil desligar o cérebro. Eu sei. Ele jogou água em mim de leve. Mas tá melhorando. Vi você sorrindo ali. Aquele sorriso de caralho, tô fazendo isso. É viciante, né? Era. Completamente viciante. Theo. Comecei não sabendo direito o que ia dizer. Obrigado. Por ter paciência. Por tudo. Não precisa agradecer. Ele ficou sério. Gosto de passar tempo com você. Mesmo quando você tá surtando ou fugindo de festas. Especialmente quando tô surtando? Especialmente. Ele sorriu. Você fica mais real. Menos na sua cabeça. Ficamos ali até o sol ficar forte demais. Então voltamos para casa, tomamos banho. Separados, obviamente, apesar do meu cérebro trair decidir imaginar outras possibilidades. E Theo anunciou que ia fazer algo especial pro almoço. Especial como? Moqueca de camarão, receita secreta do seu avô. Ele já estava separando ingredientes. Ele me ensinou. Disse que era tradição de família. Meu peito apertou. Ele te ensinou receitas de família. Ensinou muita coisa. Theo percebeu minha expressão. Ei, isso não diminui o que vocês tinham. Ele falava de você toda hora, das memórias, de como você era curioso, esperto, questionador. Ele te amava, Caio, muito. Mas eu não estava aqui. Não. Mas ele entendia. E te perdoava. E queria que você se perdoasse também. Ele segurou meu ombro brevemente. Então começa. Se perdoa. Aproveitando agora. Tá aqui, não tá? É o que importa. Simples assim. Típico do Theo. Transformar coisas complicadas em simples. Acabei ajudando a cozinhar. Bem, tentando ajudar. Ele era paciente, me ensinando cada passo, corrigindo quando eu errava sem me fazer sentir burro. Era gostoso. Doméstico de um jeito que nunca tinha experimentado. Quando sentamos para comer, a moqueca estava perfeita. Cada garfada trazia memórias. O vovô na cozinha, minha mãe jovem rindo, verões que pareciam durar para sempre. Tá chorando? Theo perguntou suavemente. Limpei o rosto rapidamente. Não. Só. Muito tempero. Ele não insistiu. Só encheu meu copo de água e continuou comendo, me dando espaço para sentir. À tarde, Theo tinha trabalho na pousada da Dona Creuza.
Ofereceu que eu fosse junto, conhecer mais da cidade, mas decidi ficar. Precisava de tempo sozinho para processar. Explorei a casa de verdade pela primeira vez. Os quartos vazios que provavelmente já foram cheios de vida. O escritório do vovô, ainda com papéis organizados, óculos de leitura na mesa. Fotos por toda parte, dele jovem, da minha avó que morreu antes de eu nascer, da minha mãe criança, de mim em várias idades. E novas. Fotos que ele tinha adicionado recentemente. Theo surfando. Theo e ele na varanda. Theo segurando um peixe enorme, rindo. Theo fazendo careta para a câmera. Uma família que ele construiu quando a oficial o abandonou. No criado mudo do quarto dele, encontrei mais cartas. Várias. Todas endereçadas a mim, escritas ao longo dos anos, nunca enviadas. Caio, hoje completei 70 anos. Me pergunto se você lembra. Provavelmente não. Está ocupado com coisas importantes. Eu entendo. Só queria que soubesse que penso em você. Sempre. Caio, conheci um garoto hoje. Ele me lembra você na idade dele. Perdido, mas tentando. Acho que vou ajudá-lo. Em honra a você, ao garoto que você foi. Caio, estou doente. Os médicos não falam, mas eu sei. Não tenho muito tempo. E meu maior arrependimento é não ter lutado mais por você. Por nossa relação. Desculpe, meu neto. Desculpe por ter deixado você ir tão fácil. A última carta datada de 3 semanas antes da morte dele. Caio, se está lendo isso, significa que o Theo cumpriu minha última vontade e te trouxe de volta para casa. Espero que não o odeie. Ele é bom garoto. Especial. Cuida dele como ele cuidou de mim. E deixa ele cuidar de você. Vocês vão precisar um do outro no que vem pela frente. Confie nele. Confie em você. Confie no verão. Com todo o meu amor, vô Arthur. Chorei ali, no quarto vazio, segurando cartas que nunca recebi, sentindo o peso de anos perdidos e o presente precioso que tinha sido dado. Não só a casa, mas o Theo. Uma segunda chance. Uma nova família. Se eu fosse corajoso o suficiente para aceitar. Theo me encontrou horas depois ainda no quarto, cartas espalhadas ao redor. Ei, ele disse suave da porta. Posso entrar? Acenei. Ele se sentou ao meu lado no chão, pegou uma das cartas, leu em silêncio. Ele escrevia muito. Theo disse finalmente. Cartas, diários. Disse que era a forma dele processar sentimentos. Porque ele nunca enviou. Medo, acho, de rejeição, de você não responder. É mais fácil escrever o que sente do que arriscar não ser correspondido. Ele me olhou. É covarde, mas eu entendo. Você faria isso? Escreveria, mas nunca enviaria? Ele pensou. Já fiz, ainda faço às vezes. Cartas que ninguém vai ler. É libertador de uma forma estranha. Para quem você escreve? Meus pais, meus irmãos, pessoas que me machucaram, pessoas que eu machuquei. Pausa. Pessoas que eu gostaria de ter coragem de falar a verdade. Meu coração acelerou. Como o quê? Ele segurou meu olhar. Como o fato de que nos últimos dias, você é a primeira coisa que penso quando acordo e a última antes de dormir. Como o fato de que quando te vejo sorrindo, algo no meu peito acorda. Como o fato de que sei que é complicado, rápido, talvez impossível, mas não consigo parar de querer conhecer cada parte de você. O ar saiu dos meus pulmões. Theo, não precisa dizer nada. Ele me cortou. Sério. Só queria que você soubesse, para não ficar adivinhando, para ter a informação e fazer o que quiser com ela. Ele se levantou. Vou preparar o jantar. Vem quando estiver pronto. E saiu, me deixando ali, coração disparado, mãos tremendo, cérebro em completo caos. Porque ele tinha acabado de confessar. Não de forma indireta ou sutil. Direto, honesto, corajoso. E eu? Eu estava apavorado, porque queria retribuir. Queria dizer que sentia o mesmo. Que ele também era a primeira coisa nos meus pensamentos e a última. Que o sorriso dele me desarrumava de formas que não sabia ser possível.
Mas dizer significava real, significava arriscar, significava possivelmente estragar a única coisa boa que tinha acontecido na minha vida nos últimos anos. Será que valia o risco? Olhei para a carta do vovô. Confie nele, confie em você, confie no verão. Merda. Me levantei, guardei as cartas cuidadosamente, respirei fundo e desci. Theo estava na cozinha, concentrado cortando legumes. Nem olhou quando entrei. Theo. Eu também. As mãos dele pararam. Ele virou devagar. Também o quê? Penso em você. Primeiro e último. E no meio também. Tipo, o tempo todo. É irritante e assustador. E eu não sei o que fazer com isso, mas também sinto. O sorriso que surgiu no rosto dele foi lento, incrédulo, lindo. Sério? Infelizmente, sim. Ele riu, aquele som solto e feliz. Infelizmente? É complicado, você disse? É. Ele largou a faca, se aproximou. Muito complicado. Mais perto. Provavelmente má ideia. Bem na minha frente agora. Mas talvez valha a pena mesmo assim. Talvez. Sussurrei, porque ele estava tão perto que meu cérebro esqueceu como formar palavras completas. Posso? Ele perguntou, a mão subindo para o meu rosto, mas não tocando ainda, esperando permissão. Acenei, porque palavras tinham virado impossíveis. Ele tocou meu rosto gentilmente, o polegar traçando minha bochecha. Seus olhos procurando nos meus algum sinal de hesitação. Não tinha nenhum. Só querer. Ele se inclinou devagar, me dando 1000 oportunidades de recuar. Não recuei. O beijo foi suave, exploratório, cuidadoso. Lábios macios, gosto de sal do mar, calor que se espalhou do ponto de contato para o corpo inteiro. Durou segundos, mas pareceu eternidade. Quando nos separamos, ele apoiou a testa na minha, ambos respirando irregular. Ok? Ele sussurrou. Mais que ok. Ele sorriu contra meus lábios. Bom, porque tô querendo fazer isso de novo. Por favor. E fez. Esse beijo foi diferente. Mais profundo, mais urgente. Meses de tensão não reconhecida finalmente se liberando. Minhas mãos acharam caminho para os ombros dele, os dedos se enroscando no cabelo. As mãos dele na minha cintura me puxando mais perto, eliminando qualquer espaço entre nós. Quando finalmente paramos por necessidade de ar mais que vontade, estávamos ambos zonzos. Jantar, ele disse, mas não se afastou. Jantar, concordei, também não me afastando. Ficamos ali abraçados na cozinha, só existindo juntos. E pela primeira vez desde que cheguei, talvez pela primeira vez em anos, me senti completamente certo sobre algo. Isso. Ele. Nós. Por mais complicado que fosse, valia cada risco. Acordei com o sol batendo no rosto e um peso quente contra mim. Demorei alguns segundos confusos para processar. Braço bronzeado atravessado no meu peito, respiração regular na curva do meu pescoço, cheiro de mar e algo que era puro Theo. A noite anterior voltou toda de uma vez. O beijo, os beijos, plural, a forma que havíamos acabado na minha cama, só conversando, só existindo juntos, até ambos caírem no sono. Ele ainda estava usando shorts. Eu ainda estava de camiseta. Nada tinha acontecido além de finalmente admitirmos o óbvio. Mas parecia monumental mesmo assim. Me mexi levemente e Theo resmungou, o braço me puxando mais perto num reflexo inconsciente. Meu coração fez aquela coisa idiota de acelerar. Tá acordado? Ele murmurou, voz rouca de sono. Tô. Que horas são? Olhei pro celular na mesinha. 8:30. Merda. Ele se esticou como gato, mas não se afastou. Perdi a aula das 7. Vai ter problema? Turma pequena. Já avisei que ia remarcar. Ele finalmente abriu os olhos, aqueles olhos cor de mel me olhando de perto de um jeito que fez meu estômago revirar. Bom dia. Bom dia. Ficamos ali, só olhando um pro outro como idiotas apaixonados. Porque era isso que éramos agora, né? A palavra ainda assustava, mas se encaixava. Então,
Theo começou, o polegar traçando círculos distraídos no meu braço. Ontem aconteceu. Aconteceu. Arrependido? Nem um pouco. Você? Tipo, zero. Ele sorriu, aquele sorriso preguiçoso de manhã. Mas a gente precisa conversar sobre o que isso significa, para não ficar confuso. Meu cérebro ansioso agradeceu a abordagem direta. Concordo. O que você quer que seja? Honestamente, ele se apoiou no cotovelo, me olhando sério agora. Quero tentar. De verdade. Não ficar só acontecendo sem definir. Quero que você seja meu namorado se você quiser isso também. Namorado. A palavra soou estranha e perfeita ao mesmo tempo. Tem certeza? Porque vai ser complicado. Tipo, moramos juntos, dividimos herança, se der errado... Caio. Ele colocou o dedo nos meus lábios, me calando. Eu sei. Confie que eu pensei em todos os cenários catastróficos possíveis nas últimas semanas. E ainda assim quero tentar. A questão é, você quer? Queria. Tanto que assustava. Quero. Falei. E foi libertador admitir. Quero tentar. Ser seu namorado. Ver onde isso vai. O sorriso que ele me deu foi radiante, incondicional, lindo. Bom, ótimo. Perfeito. Ele me beijou rapidinho. Agora vem, tô morrendo de fome e você prometeu aprender a fazer café sem queimar. Nunca prometi isso. Tá prometendo agora. Ele saiu da cama num movimento fluido, me estendendo a mão. Vem, namorado. Vamos queimar café juntos. Namorado. Ia levar um tempo para me acostumar com isso, mas não reclamava. Os dias seguintes foram diferentes. Bons diferentes. Ainda tínhamos nossas rotinas. Theo dava aulas, eu lia na varanda, surfávamos juntos de tarde. Mas agora tinha mais. Beijos de bom dia. Mãos dadas enquanto assistíamos o pôr do sol. Ele roubando comida do meu prato só para me irritar. Eu roubando suas camisetas porque cheiravam a ele. Pequenas coisas que juntas formavam algo grande. No quinto dia, Milo ligou de novo. Então, ele começou sem nem cumprimentar. Faz tipo uma semana que mal fala comigo. Tá morto, sequestrado ou finalmente pegando o surfista gostoso? Oi, Milo. Tô bem, obrigado por perguntar. Não desconversa. Fala. Suspirei, olhando para a varanda onde Theo estava encerrando a prancha. A gente tá... junto. Tipo, namorando. Silêncio. Depois. Sabia. Eu sabia. Júlia me deve R$ 50. Vocês apostaram? Óbvio que apostamos. Tensão sexual não resolvida é tipo minha especialidade detectar. Ele estava claramente sorrindo. Mas sério, Caio, você tá feliz? A pergunta me pegou desprevenido pela sinceridade. Tô, tipo, genuinamente feliz. É estranho porque é novo, mas parece certo. Então fico feliz por você. Pausa. Só não esquece dos amigos quando virar surfista casado, tá? Nunca. Mentiroso. Mas te amo mesmo assim. Manda foto do namorado. Não. Manda. Tchau, Milo. Desliguei antes que ele pudesse insistir mais, rindo. Theo apareceu na porta, sobrancelha erguida. Deixa eu adivinhar. Milo. Como você sabe? Você só ri desse jeito quando fala com ele. Sentou do meu lado. Contou pra ele? Contei. Ele apostou que a gente ia ficar junto. Esperto. Theo pegou minha mão, entrelaçando os dedos. Vai contar pra sua mãe? A pergunta me fez pausar. Minha mãe, que mal falava com o pai dela, que tinha opiniões fortes sobre tudo, que ainda não sabia que eu gostava de caras. Eventualmente, falei. Mas não agora. Quero aproveitar isso sendo só nosso por um tempo. Isso é egoísta? É humano. Ele beijou minha têmpora. Sem pressão. No seu tempo. Uma semana depois de oficialmente estarmos juntos, Theo me acordou cedo com proposta estranha. Vamos viajar. Hã? Esfreguei os olhos. Que horas são? 6. E não viajar. Tipo um bate-volta. Tem um lugar que quero te mostrar. Uma praia escondida. Trilha de 2 horas. Vale a pena?
2 horas de trilha? Confia em mim. Aquele sorriso convencedor. Prometo que vale cada passo. Acabei concordando, claro, porque era impossível dizer não quando ele me olhava assim. Preparamos mochilas com água, frutas, protetor solar. Theo verificou tudo 2 vezes. Modo instrutor ativado. Pronto para a aventura? Ele perguntou quando chegamos no início da trilha. Pronto é uma palavra forte, resignado talvez. Ele riu e começou a andar. A trilha era intensa. Subidas íngremes, raízes expostas, calor que só aumentava conforme o sol subia. Mas Theo conhecia cada curva, cada ponto de descanso, cada árvore que dava sombra melhor. Você vem aqui muito? Perguntei durante uma pausa para a água. Vinha, com seu avô. Ele olhou para a trilha à frente. No começo, quando ainda estava meio perdido, ele me trouxe. Disse que às vezes precisamos sair do conhecido para encontrar o extraordinário. Filosofia profunda para a trilha. Era quem ele era. Theo sorriu. Profundo sem tentar. Vem, tá quase. Então, depois de uma última subida que testou cada músculo que eu tinha, chegamos. A praia era impossível. Perfeita demais para ser real. Areia branca intocada, água tão clara que dava para ver o fundo, pedras formando piscinas naturais, nenhuma alma viva além de nós. Caralho, foi tudo que consegui dizer, né? Theo jogou a mochila na areia. Pouquíssima gente sabe que existe, muito difícil chegar, mas seu avô dizia que as melhores coisas sempre são. Ficamos ali parados, só admirando. Depois Theo tirou a camiseta e correu para a água como criança, me chamando. Vem, tá perfeita. Segui, porque negação não era mais opção. A água estava realmente perfeita. Morna, cristalina, convidativa. Nadamos, flutuamos, exploramos as piscinas naturais cheias de peixinhos coloridos. Em algum momento acabamos numa piscina rasa, só nós dois, água na cintura, cercados por pedras que criavam privacidade total. Obrigado, falei de repente, por me trazer aqui. Obrigado por vir. Ele puxou eu mais perto pela cintura. Queria compartilhar isso com você. Esse lugar foi importante para mim. Queria que fosse importante para nós também. Nós, como se fôssemos entidade única agora. De certa forma, éramos. Beijei ele ali, cercado por paraíso, só água e sol, e a sensação de que nada mais importava além daquele momento. Passamos horas na praia, comemos as frutas que trouxemos, conversamos sobre tudo e nada. Theo me contou mais sobre os anos com meu avô, histórias que me fizeram rir e chorar. Contei sobre São Paulo, sobre arquitetura, sobre como tinha passado anos construindo uma vida que não sabia se queria. E agora? Ele perguntou, dedos brincando com os meus na areia. Sabe o que quer? Ainda não totalmente, admiti. Mas sei que quero isso. Você, nós. O resto, a gente descobre. Descobre junto, ele corrigiu. Junto, concordei. A volta foi mais difícil que a ida, pernas cansadas, sol inclemente. Mas valia cada segundo. Quando finalmente chegamos em casa, exaustos e queimados de sol, tinha uma surpresa esperando. Minha mãe. Sentada na varanda, mala ao lado, expressão impossível de ler. Mãe. Parei no caminho. Theo parando atrás de mim. O que você tá fazendo aqui? Vim ver como você tá. Ela se levantou, olhos indo de mim pro Theo e de volta. E conhecer melhor esse arranjo peculiar que meu pai deixou. Merda. Theo deu um passo para frente, estendendo a mão de forma educada. Senhora Mendes, sou Theo. É bom finalmente conhecê-la pessoalmente. Ela olhou para a mão dele por um segundo longo, antes de apertar brevemente. Theo, sim, ouvi muito sobre você. O tom não era necessariamente hostil, mas definitivamente não era caloroso. Mãe, você podia ter avisado que vinha. E você podia ter me ligado mais de 2 vezes em 3 semanas. Ela cruzou os braços. Mas aqui estamos. Tensão, tanta tensão que dava para cortar com faca. Vou fazer café, Theo disse diplomaticamente.
Vocês precisam conversar. Ele apertou meu ombro brevemente antes de entrar. Fiquei sozinho com minha mãe pela primeira vez em meses. Então, ela começou. Vai me mostrar a casa ou vamos ficar aqui tendo duelo de olhares? Mostrei a casa, cada quarto, cada mudança, cada foto que Theo tinha mantido. Ela observava tudo em silêncio, rosto indecifrável. Quando chegamos no escritório do vovô, ela parou. Ele manteve tudo igual, ela disse baixinho, tocando a mesa. Teimoso até o fim. Por que vocês brigaram? A pergunta saiu antes que eu pudesse parar. De verdade, não a versão editada, a verdade. Ela suspirou, sentando na cadeira dele. Porque ele escolheu esse lugar em vez de nós, em vez de mim. Quando minha mãe morreu, ele podia ter voltado para a cidade, ter ficado perto. Mas escolheu ficar aqui, sozinho. E eu não perdoei. Por anos não perdoei. Mas ele te amava. Eu sei, lágrimas nos olhos dela agora. E eu o amava. Mas amor não apaga mágoa, Caio. Aprendi isso tarde demais. Ela me olhou. Não cometa meu erro. Não deixe orgulho roubar tempo com pessoas que importam. Meu peito apertou. Ele te perdoou. As cartas que ele escreveu para você, para mim, estão todas aqui. Ele nunca parou de amar você. Eu sei. Ela limpou os olhos. O advogado me deu uma última carta dele, pedindo que eu deixasse você vir. Que não arruinasse sua chance de conhecer esse lugar como ele foi, de ser feliz do jeito dele. Ela sorriu triste. Então vim, ver se ele estava certo. E tá? Certo? Ela me estudou. Você parece leve, diferente. Mais você do que vi em anos. Pausa. É por causa dele? Do Theo? Meu coração disparou. É, parte sim. Mas é mais que isso. É esse lugar. Essa vida. Finalmente respirar. Você gosta dele. Não era pergunta. Do Theo. Não adiantava mentir. Gosto. Muito. A gente tá junto. Esperava choque. Julgamento. Rejeição. Recebi um suspiro cansado. Seu avô mencionou na carta que vocês dois, que havia possibilidade. Ela balançou a cabeça. Manipulador mesmo depois de morto. Mãe. Não. Ela ergueu a mão. Deixa eu terminar. Eu não entendo. Essa vida, esse lugar, essas escolhas. Mas vejo você feliz. Pela primeira vez em muito tempo, realmente feliz. E aprendi com meus erros. Não vou repetir a história. Ela se levantou, pegou meu rosto nas mãos. Se ele te faz feliz, se esse lugar te faz feliz, então eu apoio. Pode não entender, pode levar tempo para me acostumar, mas apoio. Lágrimas que nem sabia que estava segurando caíram. Sério? Sério. Ela me abraçou. Meu pai era muitas coisas. Teimoso, ausente, complicado. Mas ele te amava. E claramente queria que você fosse feliz. Quem sou eu para argumentar com o último desejo dele? Ficamos ali, mãe e filho. Finalmente honest pela primeira vez em anos. Naquela noite, depois do jantar estranho, mas não horrível com minha mãe, ela foi pro quarto de hóspedes. Theo e eu ficamos na varanda. Ela sabe, falei, sobre nós. Percebi pela forma que ela me olhava no jantar. Ele segurou minha mão. Vai ter problema? Não. Surpreendentemente não. Contei sobre a conversa. Acho que ela tá tentando, do jeito dela. É tudo que dá pra pedir. Ele beijou minha têmpora. E você? Como tá se sentindo? Aliviado, assustado, feliz. Olhei pra ele, mas principalmente feliz. Bom, ele me puxou mais perto. Porque combinamos, felizes juntos. Lembra? Lembro. E ali, sob estrelas infinitas e som de ondas eternas, acreditei que realmente podíamos ser. Felizes juntos. Por mais complicado que o caminho fosse. Valia a pena.